Ó, eu vou falar aqui de forma bem resumida sobre reforço positivo e reforço negativo. Eles são a base para a gente moldar os comportamentos caninos, né? Então tudo que é instinto e característica do indivíduo, o que a gente consegue é um controle, mas o comportamento ele é gerado pelo nosso manejo. Então, o cachorro ele é estimulado a fazer coisas ou desestimulado a fazer coisas. Então a gente tem que prestar muita atenção no reforço positivo e negativo. O que é um reforço positivo? O reforço positivo é qualquer coisa que agrada o cachorro. Então pode ser uma conquista, algo que ele estava querendo, e aí ele conseguiu, né? Pode ser um carinho, um petisco, uma bolinha, uma brincadeira, né? Tudo que for agradável ao cachorro. O reforço negativo ele pode ser a frustração de alguma coisa que o cachorro queria e não conseguiu, por exemplo. Então ele vai se sentir frustrado, essa frustração é um reforço negativo. Ela pode ser física, atingir ali fisicamente o cachorro, pode ser sonora, pode ser uma pressão, pode ser olfativa, pode ser degustativa. Então qualquer coisa que incomode o cachorro, que seja negativo para ele, isso é um reforço negativo. É importante a gente observar muito a interpretação do cachorro, não a nossa, tá? Porque tem coisa que é negativo para a gente que o cachorro pode levar na brincadeira. Então, aí não serve, por exemplo, como um reforço negativo. E tem coisas que para a gente é positivo, que para o cachorro pode ser que não. Então eu conheço o cachorro, por exemplo, que não gosta de toque físico. Quando você às vezes precisa incentivar e coloca a mão nesse cachorro para fazer um carinho, você acha que o cachorro está gostando, mas o cachorro pode não estar gostando. Então, tanto o reforço positivo quanto o negativo precisa ser observada a interpretação do cachorro, não a sua. Eu gosto também de pensar no reforço positivo e negativo como consequências de um comportamento. Então, se aquele comportamento traz uma consequência boa na visão do cachorro, esse comportamento tende a ser motivar, o cachorro tende a repetir ele, tá? Ele motiva o cachorro a repetir ele. Se esse comportamento ele tiver uma consequência negativa, isso vai desestimular o cachorro a repetir ele, tá? Então, eu gosto de pensar nessa questão das consequências, tá? Pensar como uma consequência. Outra coisa que é muito importante é a intensidade, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então tem cachorro que você pode aplicar o reforço positivo, por exemplo, com muita intensidade para elevar a energia do cachorro. E tem cachorro que ele já é hiperativo. Então você precisa aplicar o reforço positivo de forma mais contida para não tirar a concentração do cachorro, alguma coisa assim, tá? O reforço negativo também tem que tomar cuidado com a intensidade. Se você usa uma intensidade muito baixa, pode ser que esse cachorro interprete essa correção como uma brincadeira, por exemplo, né? E se você usar uma intensidade muito alta, você pode ferir o cachorro ou traumatizar ele. Então, o que a gente quer é o meio, tá? É o caminho do meio, é o equilíbrio. O reforço negativo ele tem que ser você tem que perceber que o cachorro reconheceu aquilo como incômodo e aí cessar isso, tá? Não pode prolongar isso. Então, às vezes a gente está ferido, né? Quer corrigir o cachorro e às vezes a gente continua dando aquele reforço negativo. Então, não, o cachorro reconheceu aquilo como negativo, já basta. Outra coisa muito importante também para aplicar o reforço positivo e negativo é o time correto. Então, o comportamento ele tem que ser aplicado o reforço quando o cachorro estiver fazendo naquele exato momento. É muito rápido. Se você perdeu o time do que ele está fazendo naquele exato momento, você já não corrige nem incentiva nada, tá? Então, para você ter uma ideia de como é isso, o cachorro, quando eu peço senta para ele, quando ele termina o movimento muscular de sentar, eu preciso já marcar e recompensar, tá? Se eu demoro para marcar, então ele senta e olhou para o lado, por exemplo. A recompensa vai vir por ele ter olhado para o lado, não por ter sentado. Então tem que ser no ato. A correção também. No início do comportamento indesejado, a gente já tem que corrigir.
Se você esperar, não dá certo. Se você chegou em casa, o cachorro destruiu alguma coisa sua, e aí você vai lá corrigir, dar uma bronca no cachorro também, não dá certo, ele não vai ficar refletindo as coisas que ele fez. Então o time é muito importante. Cada cachorro é um universo diferente, então eu não vou ficar aqui dando exemplos do que é positivo e do que é negativo, porque cada cachorro ele vai ter uma interpretação, e aí você vai ter que descobrir, fazendo testes para ver o que é positivo e negativo para o seu cachorro e qual a intensidade que você tem que usar. E uma coisa também que eu não gosto muito de depender de objetos, tanto para positivo quanto negativo, porque muitas vezes você não tem um objeto perto, né? É lógico que tem correções que tem, por exemplo, eu estou com o cachorro na guia, com um colar ou uma guia unificada, eu vou usar a guia para fazer uma correção, por exemplo, tá? Mas tudo que der para você não usar um objeto, é bom, porque você está sempre com uma oportunidade de corrigir. Se você depende de um borrifador de água para corrigir, por exemplo, de uma garrafa, alguma coisa assim, e muitas vezes, naquele momento, você não tem um objeto e você perde a oportunidade de corrigir, aí você já está prejudicando o processo. Então, para coisas que dá para fazer sem objetos, você dá preferência. E aí, para coisas que não tem como, você tem que fazer com objeto, aí você usa o objeto ali. Olha aí quem tá aqui. Muito bem, vamos? Vamos? Aí, molecada. Muito bem.